E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao tema Parâmetros Curriculares Nacionais, agora a parte 2, né? É, são muitas, são muitas temáticas, são muitas teorias. A outra aula ficou com 35 minutos, eu vou não, tentar não passar dos 30, mas tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá. Bom, nós paramos nessa concepção, essa síntese dos princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental, ou seja, princípio é aquilo que principia, antes dele nada vem, inclusão, diversidade, categoria dos conteúdos, e já fiz a advertência que no texto não fica claro se são esses três princípios, inclusão, diversidade, categoria dos conteúdos, ou se só são dois, inclusão e diversidade. Né? Então, já tivemos questões de concurso que consideraram inclusão e diversidade, já tivemos questões de concurso que tivemos lá inclusão, diversidade, categoria dos conteúdos. Então já sabe, se tiver essa opção dos três, é essa certa, se tiver opção inclusão e diversidade, é lógico que é essa certa também. Nunca vai ter uma questão com inclusão e diversidade como uma resposta, inclusão e diversidade categoria de conteúdo como outra resposta, porque só pela confecção da pergunta já estaria mal formulada. Né? Então vamos para frente. Logo depois que se trabalha com inclusão e diversidade, categoria de conteúdos como princípio, algumas temáticas são colocadas no PCN. Então, educação física, concepção de importância social é uma delas, ou seja, falando sobre a concepção de corpo e movimento, com conceitos essenciais da educação física. Entretanto, eles não devem ser restritos apenas ao aspecto técnico e fisiológico. Dimensão cultural, social, política, afetiva vão estar presentes nesse corpo vivo, nessa concepção de subjetividade, desses sujeitos sociais e desses cidadãos. Né? Dessa forma, a educação física é considerada como uma expressão de produções culturais, como conhecimentos acumulados historicamente e socialmente transmitidos. Ou seja, assume um pouco o conceito daquela cultura corporal. Né? E aí, no segundo tópico, tem exatamente isso, a educação física como cultura corporal. Esse anterior já foi como uma introdução. Né? A produção cultural no sentido simbólico, não apenas na dimensão usual do termo, mas no aspecto antropológico, conjunto de código simbólico, ou seja, aquela teia de significação social. Né? Trata-se de uma cultura corporal de conhecimento que se transforma no tempo, ressignificando as suas intencionalidades, suas formas de expressão. Né? Dessa forma, então, a área da educação física localiza tais conhecimentos, né, que estão concretizados como jogo, esporte, dança, lutas, mímicas, atividades circenses, malabarismos, entre outros, e seus aspectos fisiológicos, psicológicos e tantos outros, e suas possibilidades de aplicação e utilização como instrumentos de comunicação, de expressão, de lazer, ou seja, de cultura, e sistematiza-se, então, como ensino e aprendizagem para que todos possam adquirir conhecimentos práticos, conceituais e outras dimensões, como dimensão estética, ética, de inserção social e etc. Cultura corporal e cidadania também na mesma pegada. Esses conhecimentos são reelaborados num processo de constituição de cidadania, com direito a acesso a todos e a todas. Nesse sentido, é preciso obter aspectos metodológicos na direção desta autonomia, dessa pluralidade, dessa diversidade, vimos, né, nos princípios anteriores, né? Também da questão da cooperação e da participação social ativa, validando valores democráticos, que são os pilares da educação. A adoção de uma postura, então, não preconceituosa, não discriminatória diante das manifestações culturais são imprescindíveis para que a gente possa entender esse binômio cultura corporal e cidadania. Aprender e ensinar educação física no ensino fundamental, já que a gente está tratando dos PCNs do ensino fundamental. Alguns aspectos práticos, embora sejam os mais visíveis, com dimensões também cognitivas, conceituais, teóricas, e afetivas e corporais interligadas. Então não bastam apenas aspectos automatizados, sendo reproduzidos, mas uma abordagem mais ampla e diversificada na utilização de gestual desses educandos, de maneira que eles possam realmente vivenciar a pluralidade e a diversidade. Né? A aprendizagem não se restringe, então, à aquisição de certas habilidades e destrezas, mas à capacitação e reflexão, capacitação de reflexão sobre as possibilidades corporais com autonomia e socialmente e culturalmente significadas. Aprender a movimentar-se implica, dessa forma, planejar,
experimentar, avaliar, optar entre outras alternativas, coordenando ações do corpo com objetos no tempo, no espaço, e interagindo com pessoas, interagindo com a sociedade, com a cultura. Há uma crítica sobre a questão do automatismo e atenção, que eu acho bastante interessante, né? Que se constata nas aulas de educação física uma tendência à automatização do controle e na execução do movimento, ou seja, de simplesmente fazer repetições dos movimentos sem um controle de resultado, sem um conhecimento desse resultado, sem um feedback, né? Mas isso deve ser um processo a partir de quantidades e qualidades com experiências motoras mais amplas. Oportunidades diversificadas oferecem melhores condições no enfrentamento desses desafios. A automação é uma tendência, mas deve ser compreendida como uma função dinâmica, mutável, como parte e não como todo, nem meta de processo de aprendizagem. A repetição pura e simples, realizada de forma desagradável e sem nenhum tipo de sentido, pode resultar no automatismo estereotipado. Situações lúdicas, competitivas ou não, são um contexto favorável da aprendizagem. Ou seja, fazer com que os estudantes façam repetições sistemáticas, acríticas de determinado movimento, buscando a automatização desse movimento, pode ser uma faca de dois gumes, que ele pode, inclusive, automatizar um movimento errado, um movimento nada funcional, nada eficiente. A automação deve ser feita, em alguns casos, melhor são ambientes como foram colocados aí, lúdicos, né, recreativos, né? Agora, se for fazer algum tipo de automação do movimento, tem que ser com conhecimento de resultado, com feedback, né? O professor dialogando com o executante de forma que ele possa fazer o movimento e refletir sobre o que foi feito. Repetir por repetir o movimento é um automatismo sem sentido, sem significado. Essa crítica é bem interessante, né? Afetividade, estilo pessoal, reflexão sobre a forma dos afetos, é importante, sentimento e sensação dos alunos. E como essas sensações e sentimentos interagem na aprendizagem da prática e da cultura corporal. Não é apenas refletir sobre o movimento, sobre a destreza, sobre a aprendizagem, mas sim o significado, sentimentos e afetos que esses movimentos vão significar, né? Alguns aspectos são considerados como os riscos, a segurança física, o grau de execução de excitação somática, características individuais, etc. O receio e a vergonha do aluno em correr riscos e é motivo muitas vezes para que ele negue a participação e deve ser compreendido como um processo sem constrangimento, obrigações necessárias, aquela velha expressão pagar mico. Tem estudantes que não querem executar com medo de executar mal e pagar mico, né? Essa expressão é bastante comum, a gente ouve bastante. Os limites entre o controle e o descontrole das emoções são postos à prova de forma bastante intensa e por isso mesmo devem ser pautados com respeito por si e pelo outro. O êxito e o fracasso, o aspecto de práticas variadas de vivência deve ser considerado como experiência democrática de cidadania, ou seja, a ideia é que muitas vezes estão escondidas sob esse problema de afetividade, estilo pessoal, é o bullying, né? a zombaria, o descrédito, o desrespeito, a desvalorização, o preconceito pelo menos habilidoso, né? E isso deve ser evitado. O professor e as professoras nunca devem fazer vista grossa, porque, na verdade, são experiências democráticas de cidadania, de aceitação de diferenças, né? Que devem ser pautadas como também objetos de aprendizagem e de uma aprendizagem não só social, mas também política. No tema sobre portadores de deficiência física, é colocada a questão da inclusão. A educação física realmente deve ser inclusiva para todos. A participação de todos e de todas nas aulas devem correr sem preconceitos ou receios. A participação deve trazer inúmeros benefícios para as crianças, principalmente no tocante a capacidades afetivas, na aceitação das diferenças. É fundamental tomar alguns cuidados, analisando o tipo de capacidade e necessidade de cada um, junto com uma orientação médica, em alguns casos até mesmo com uma supervisão, né, com alguém auxiliando os professores e as professoras. Entretanto, garantidas as condições de segurança, os professores e as professoras devem criar situações de adaptações de modo a possibilitar a participação de todos e todas. Um aluno que tem uma deficiência ou uma aluna que tem uma deficiência não deve ser excluída na aula a priori, só porque tem essa deficiência. A aula deve favorecer a construção de uma atitude digna, de respeito próprio, respeito pelo outro, por parte de todos, e possibilitar a construção de atitude de solidariedade e convivência sem preconceitos. Agora a gente vai falar um pouco sobre as tendências pedagógicas que, segundo os autores e as autoras do PCN, surgem na educação física escolar a partir da década de 70, e a primeira abordagem é a abordagem psicomotora, né? E segundo os autores e autoras, a psicomotricidade, para eles, é o primeiro movimento articulado que aparece na década de 70, em contraposição a alguns modelos anteriores, a Soraya Darío chama de modelo mecanicista, e essa abordagem procura atingir a formação integral do aluno,
das alunas. A educação física se envolve com aspectos de desenvolvimento infantil, na aprendizagem e suas correntes psicológicas, de forma a apropriar-se e aprender os processos cognitivos, afetivos e psicomotores. Porém, nesse tempo, a educação física é considerada apenas como meio auxiliar e facilitador da aprendizagem de outras disciplinas e de outros conteúdos, né? Como matemática, língua portuguesa, etc., sem possuir um conteúdo próprio. Esse discurso acabou perpetuando o meio educacional e ainda até hoje é aceito por alguns profissionais da educação que entendem o professor de educação física ou a professora como mero recreador, como uma pessoa diferente, né, como o professor da brincadeira ou da ginástica, sem muitas responsabilidades e obrigações pedagógicas. E isso não foi muito bom, né? Essa abordagem psicomotora basicamente está entre as séries, os anos iniciais, as séries iniciais, uma passagem da pré-escola, da educação infantil para as primeiras séries do ensino fundamental. A principal vantagem dessa abordagem, segundo os autores e autoras, é que ela facilitou uma maior integração, né, com proposta pedagógica ampla e integrada da educação física nos primeiros anos da educação formal, auxiliando professores e professoras na concepção sobre a educação motor infantil. A segunda abordagem é chamada também abordagem construtivista interacionista, a gente botou só construtivista aí, mas ela também é colocada como abordagem construtivista interacionista, e vai ter o livro do João Batista Freire, Educação de Corpo Inteiro, como uma grande referência, né? Então, vai dizer, os autores e as autoras vão dizer que a psicomotricidade influenciou essa perspectiva construtivista interacionista, também na perspectiva de formação integral dos estudantes, com a inclusão das dimensões afetivas e cognitivas no movimento humano. Ambas trazem uma proposta de ensino direcionada principalmente para a faixa etária até os 10, 11 anos. Né? A intenção é a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, ou seja, dos estudantes com o mundo, e para cada criança essa construção exige uma elaboração, ou seja, uma ação sobre o mundo. O indivíduo é quem constrói o conhecimento durante toda a sua vida, não podendo ser adquirido de forma passiva. Isso é a grande palavra mestra do construtivismo. Conhecer é sempre uma ação que implica em esquemas de assimilação e acomodação, como a gente já viu lá no próprio livro do João Batista Freire, em outro modo, que eu falo sobre temas, principais temas e autor. Né? É um processo constante de assimilação e acomodação, baseado nos conceitos de Jean Piaget. Né? Essa abordagem alertou os professores sobre a importância da participação ativa dos alunos e das alunas na solução de problemas na sala de aula. Né? Então, essa abordagem construtivista tem essa perspectiva de construtivismo interacionismo, e o autor que serve como base é o João Batista Freire e a obra Educação Física de Corpo Inteiro. A terceira abordagem é a perspectiva desenvolvimentista. Aí tem o livro do Gotani, do Cocobun, que é Educação Física Escolar, uma abordagem desenvolvimentista. Essa abordagem é dirigida para uma faixa etária um pouco maior, a gente falou um pouco da anterior de 10 a 11 anos, essa vai até os 14 anos, e busca nos processos de aprendizagem desenvolvimento uma fundamentação para a educação física escolar. Né? Essa tentativa, na verdade, integra os conhecimentos de desenvolvimento motor e aprendizagem motor, e através desses conhecimentos, dessas áreas, aprendizagem motora e desenvolvimento motor, é que deve se estruturar todos os programas de educação física escolar. Né? O movimento é o principal fim da educação física e, dessa forma, os professores e as professoras devem conhecer os seus efeitos, seus processos, suas teorias, para possibilitar, então, o melhor aproveitamento das habilidades motoras, afetivas e sociais. Então, esse livro do Gotani, do Cocobun, também do Manuel, eles vão trazer essa perspectiva que muita gente chama de desenvolvimentista, né? Mas é que articulando essas duas áreas de conhecimento, desenvolvimento motor e aprendizagem motora, essas vão ser as áreas mestras e que vão estruturar todos os programas, todas as estruturas de ação dos professores de educação física e das professoras de educação física na hora de elaborar seus planos de aula, seus planos de curso, por aí vai. A outra abordagem, que é a última, é a abordagem crítica. Né? Essa abordagem crítica, segundo os autores, né, está fundamentada naquela obra chamada Coletivo de Autores, que também é apresentada lá no módulo que eu tento trabalhar, Teorias Educacionais de Educação Física. Né? Então, na tentativa de romper com o modelo hegemônico do esporte praticado quase exclusivamente nas aulas de educação física, ou seja, esportes coletivos como bola, futebol, basquetebol, handebol e futebol, a partir da década de 80, são elaborados os primeiros pressupostos teóricos do referencial crítico fundamentado no materialismo histórico dialético, que é exatamente o coletivo de autores, que é fundamentado na teoria crítica social dos conteúdos. Essas abordagens passaram a questionar o caráter alienante de algumas práticas e propuseram um modelo de superação, levando em conta as contradições e injustiças sociais. Essa tendência levanta a questão de poder, interesse de classe, luta de classe, contestação, né? Ideologia e outros temas.
A pedagogia estaria, então, atrelada a esquemas ideológicos, a partir de uma ideologia da classe dominante, difundindo os interesses dessa classe dominante, que necessitam de uma reflexão e de uma superação numa perspectiva de passar uma sociedade dividida em classe capitalista para uma sociedade sem classe socialista. Os conteúdos devem seguir as orientações de relevância social, com adequação às características sociocognitivas dos alunos. A educação física é entendida como uma área de conhecimento que trata de um tipo específico denominado de cultura corporal, de movimento, que tem como temas o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a capoeira e outras temáticas relacionadas com o contexto histórico-social dos alunos. Na verdade, muitas vezes a gente vê esses dois termos, cultura corporal e cultura corporal de movimento. E muitas vezes eles estão colocados cultura corporal de movimento como se fosse um termo cunhado pelo coletivo de autores. Não é. O termo do coletivo de autores é cultura corporal. Cultura corporal de movimento, alguns autores utilizam, como a Soraya Darilo e outros autores, mas o que aparece no livro da perspectiva crítica superadora é cultura corporal. Né? Agora, avaliação em critérios, é esse último tópico dos PCNs, que é interessante a gente ver. Né? O PCN apresenta critérios que é possível se elaborar um projeto de avaliação. Então, o primeiro deles, realizar a prática da cultura corporal do movimento. Pretende-se avaliar se o aluno realiza atividades agindo de maneira cooperativa, utilizando formas de expressão que favoreçam a integração grupal, adotando também atitude de respeito mútuo, dignidade e solidariedade. Né? Então, é uma perspectiva solidária, é uma perspectiva cooperativa. Se os estudantes realizam atividades reconhecendo e respeitando suas características físicas e desempenho motor, bem como a dos seus colegas, sem discriminar por características físicas, sexuais, sociais ou quaisquer outras. Da mesma forma, se o aluno organiza a prática, se organiza e pratica atividades da cultura corporal de movimento, demonstrando capacidade de adaptá-las com o intuito de torná-las mais adequadas ao momento do grupo, e favorecendo a inclusão de todos. Então, é uma perspectiva também inclusiva quando fala a realização da prática da cultura corporal do movimento. Outro critério é valorizar a cultura corporal de movimento. Então, pretende-se avaliar se o aluno conhece, aprecia, desfruta de algumas das diferentes manifestações da cultura corporal, de seu ambiente, de outros, relacionando essa cultura com o contexto em que são produzidas e percebendo como um recurso para a integração entre pessoas de diferentes grupos sociais. Então percebam que esses critérios estão muito relacionados àqueles objetivos da educação física escolar. Né? Se reconhece nas atividades corporais e de lazer uma necessidade do ser humano e um direito do cidadão, tal como se apresenta na Constituição. E também outro critério é se ele sabe relacionar os elementos da cultura corporal com a saúde e qualidade de vida. Outro critério. Pretende-se avaliar se o aluno consegue aprofundar-se, a aluna também, conhecimento dos limites das possibilidades do próprio corpo, de forma a poder controlar algumas das suas posturas, atividades corporais, com autonomia e valorizá-la também como recurso na melhoria da sua aptidão física e da sua qualidade de vida. Se ele integra a dimensão emocional e sensível do corpo, a cultura corporal do movimento, ampliando a sua compreensão de saúde e bem-estar. Que saúde não é só ausência de doença, né? A saúde é um bem-estar físico, social, político, né, bem abrangente. Como os estudantes se apropriam de informações e experiências da cultura corporal de movimento e de que modo estabelece relações entre esses conhecimentos no plano dos procedimentos, dos conceitos, dos valores e atitudes, tendo em vista a promoção da saúde e da qualidade de vida. Ou seja, se ele articula também aquelas três dimensões de conteúdo, atitudinal, procedimental e conceitual. A avaliação deve descaracterizar a simples ênfase em atribuição de notas, né? Então, ela deve ser feita a partir de uma síntese qualitativa. Infelizmente, indica uma avaliação diagnóstica no início, formativa durante, sumativa no final, uma concepção ultrapassada, equivocada, etapista descreve, mas por uma falta de atualização dos professores que escreveram a parte de avaliação, nessa época já se falava de uma avaliação continuada, reiterativa, proativa. O próprio coletivo de autores é anterior, né, que é tanto citado aqui no PCN, mas ainda vem com essa marca de um tecnicismo educacional anacrônico, sem o menor sentido. A avaliação não deve ser etapista, como a gente já viu até no módulo de fundamentos pedagógicos também explicitado. Ressalta a importância da clareza de realizar instrumentos e elaborar esses instrumentos com a participação e negociação dos próprios alunos, isso é importante. Sugere processo de avaliação, mas não só ele, e da integração também das três dimensões do conteúdo. Oferece exemplos e sugestões de instrumentos que podem ser construídos e podem ser utilizados na avaliação, explicitando
Também objetivos do programa, é lógico, deve ser uma referência com avaliação, a gente viu nas transparências anteriores, situando alunos e professores e alunas e professores no processo de ensino-aprendizagem, considerando de forma integrada os conteúdos nas suas três dimensões, sendo claros e transparentes, incluindo a valorização do aluno e o desenvolvimento individual dentro de um processo, né, de forma continuada, que não está aí, mas a gente acrescenta. E avaliando a construção do conhecimento, aferindo a capacidade de expressão sobre a sistematização dos conhecimentos. Ou seja, se avalia o processo, não o produto final. Alguns instrumentos, né? Ficha de acompanhamento pessoal, relatório de atividades individuais ou em grupo, relatório de apreciação de evento esportivo, avaliação do professor quanto à capacidade do grupo, dinâmicas de jogos podem ser avaliadas, relatório de fichas de observação e autoavaliação. Esses relatórios, tanto individuais ou coletivos, podem ser feitos tanto pelos professores e professoras, alunos e alunas. E também relatórios para avaliação de projeto, também, tanto podendo ser esses relatórios constituídos pelos professores e professoras ou pelos estudantes. Bom, gente, espero que a gente tenha abordado bem os temas transversais, inclusive com a adição aí dos temas contemporâneos transversais, né, que vem com uma perspectiva aí nova da abordagem desse tema. Parâmetro curricular nacional ainda está valendo, né? É importante, mesmo com a Base Nacional Comum Curricular, os parâmetros curriculares continuam com essa direção, com algumas reformatações, com algumas adaptações, né? Porque a Base Nacional Comum Curricular ainda tem um aspecto normativo obrigatório e o parâmetro não, o parâmetro é apenas uma orientação didática, né? Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, fiquem com saúde. Grande abraço a todos e a todas.